A Conferência Igrejas Saudáveis Online apresenta para esta quarta plenária o pastor Jay Gomes. O pastor Jay é pastor do Global Peace Team para a língua portuguesa e hispânica, membro da Saddleback Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. Tem formação em teologia pela Genesis Fellowship, Estados Unidos, pela Vanguard University, Estados Unidos e Faculdade Teológica Sul-Americana. Ministro do Evangelho há 42 anos, reside atualmente na Califórnia, Estados Unidos. Prepare seu coração para o que Deus tem para nos falar por meio do pastor Jay Gomes. Bem-vindo à Conferência Online Igrejas Saudáveis 2020, realizado aqui na Igreja Batista de Campos Elíseos, online. Eu sou o pastor Jay Gomes, membro da Igreja Saddleback na Califórnia, Estados Unidos. Meu pastor é o pastor Rick Warren, que já nos antecedeu também em uma das plenárias. Em nome de minha família e da igreja da qual sou membro, aqui na cidade de Lake Forest, quero cumprimentar a todos com a maravilhosa graça e paz de Jesus Cristo, fundador, empoderador e sustentador da Igreja Saudável, sua igreja. Quero agradecer também à Igreja Batista de Campos Elíseos, na pessoa de seu pastor Luiz Carlos Neves e sua digníssima esposa, pastora Irlândia, pelo convite e oportunidade de participar da Conferência Online Igrejas Saudáveis 2020, Novos Olhares, Novas Conquistas. Temos sido abençoados com os preletores que já me antecederam, falando sobre a igreja saudável na esfera do sobrenatural, da mobilização local na expansão geográfica, do significado do acrônimo PEACE e o contexto de sua atuação na América Latina a partir de Costa Rica. Agora eu tenho o privilégio de compartilhar sobre novos olhares, novas conquistas, a igreja saudável na esfera global. Então vamos passar um tempo refletindo aqui sobre a igreja saudável no mundo, através da efetivação de parcerias de igrejas saudáveis na implementação do plano PEACE global. Novos olhares, novas conquistas. Eu convido você para acompanhar-me na leitura, se você tem condições neste momento. Eu vou fazer duas leituras, uma está em Mateus capítulo 24, versículo 14, e a outra em Atos capítulo 1, versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: "E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim." Atos 1 e 8. "Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra." Na época de Jesus nascer, o imperador César Augusto decretou um recenseamento de todo o Império Romano. Estima-se que o mundo naquela época tinha, naquele primeiro milênio, cerca de 300 milhões de pessoas. 2 milênios após o registro deste texto bíblico, tanto por Mateus e Lucas, a população mundial conta hoje com quase 8 bilhões de pessoas. Cerca de 7 bilhões 800 e mais milhões de habitantes na Terra. Então, a pergunta: como podemos reconciliar novos olhares e novas conquistas com a igreja saudável do século 21 na esfera global? Eu acredito que as palavras de Jesus, tanto em Mateus como em Atos, respondem a esta pergunta de forma simples, pragmática, contemporânea e, acima de tudo, realizável. Para concretizar novos olhares e novas conquistas na esfera global, pregue o evangelho do reino, empoderado pelo Espírito Santo em todo lugar, em todo momento e a todas as pessoas, e então virá o fim. Este é o resumo dos dois textos bíblicos que trazem uma resposta a esta pergunta de como aplicarmos novos olhares e novas conquistas
no contexto da esfera global, no meu caso, da minha preleção através do Plano PIX. Primeiro, Evangelho é boas novas. Pregue as boas novas de Jesus, pois somos testemunhas dele, e não de descobertas científicas, filosóficas, idealistas, ou até mesmo humanistas. Não importa o país, a nacionalidade, meu irmão, minha irmã, o contexto étnico, social, cultural e geográfico, todos precisam de boas novas. O Evangelho transforma o ser humano, a sociedade e o mundo. O Evangelho também não é apenas boas novas, mas boas novas do reino. Sim, e o reino é de Jesus. Quando o nosso foco é o reino de Deus e não os impérios pessoais, as catedrais, as suntuosas construções, os debates teológicos, posição de poder e controle na sociedade, o reino então se destaca. O rei é exaltado, o nosso olhar se renova e as nossas conquistas são voltadas para o reino e para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O Evangelho do Reino faz a diferença a nível pessoal, a nível local e a nível global. Ou seja, em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até os confins da terra. O nosso círculo de relacionamentos próximos, a nossa comunidade local e outros países, mediante a parceria com outras igrejas locais. Devido às restrições da pandemia, continuamos ainda assim fazendo a diferença com o que denominamos de missões digitais. Agora imagine pregar as boas novas do reino, empoderados pelo Espírito Santo, conquistando pessoas para o reino em todas as esferas da sociedade, de atividades, de interação, de relacionamentos diários. Não existe limites para o que Deus pode fazer através de você e da sua igreja na terra. A igreja é imbatível, é invencível, a igreja é gloriosa, é vitoriosa, a igreja é a noiva do rei, é a noiva de Cristo. O evangelho é o evangelho do rei, o evangelho do reino. Então lembre-se, o evangelho não é só boas novas, o evangelho não se trata apenas de boas novas do reino de Deus para ser pregado, anunciado no poder do Espírito Santo, mas também o evangelho, além de boas novas, e ser o evangelho do reino, de acordo com os textos bíblicos, o evangelho é profético ou apocalíptico. A Bíblia diz que o evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. A maior de todas as conquistas da igreja saudável, creio eu, será concretizada quando a mensagem das boas novas do reino de Deus for pregada em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E diz a Bíblia, e então virá o fim. Jesus não virá enquanto o evangelho não for pregado a todas as gentes, a todas as nações. Então eu pergunto, quais são os novos olhares da sua igreja, principalmente nesta época de pandemia? Qual o seu plano para conquistar o mundo com a palavra de Deus, com as boas novas? Qual são as estratégias da sua igreja para alcançar esta tão grande e sublime conquista, a conquista das almas para o reino de Deus? Amanhã no workshop, no laboratório oficina, sobre o plano PIX Global, eu quero discorrer sobre os 4 passos que, para alcançarmos o mundo inteiro com as boas novas do Evangelho do Reino através de novos olhares. Estarei falando um pouco sobre a importância das missões modernas, agências missionárias e entidades para-eclesiásticas, mas também por que elas não são o suficiente para alcançar o mundo todo com o Evangelho. Mas para finalizar, eu quero voltar ao assunto de hoje dizendo que eu quero exemplificar esse texto e o tema desta conferência dentro do meu contexto, através do que está sendo feito da mobilização missionária em parceria de igrejas saudáveis em prol das boas novas para um mundo em crise. Observe que o que nós vamos exemplificar a partir deste momento não se trata de assistencialismo. Assistencialismo e assistência social são 2 coisas distintas, porque o assistencialismo mantém a pessoa refém da sua necessidade, do seu problema, sem nunca mesmo apresentar uma solução de autonomia e de autossustentabilidade. O outro extremo radical é o do espiritualismo, no sentido de que a pessoa é espiritualizadora, se opõe ao material,
e tenta espiritualizar tudo. Nenhum, nem o outro. Nós queremos fazer aquilo que Jesus fez, modelou, ensinou e nos ordenou. Queremos encarnar o Evangelho de Cristo naquilo que Jesus foi, fez e ensinou e ordenou à Igreja de Cristo aqui na Terra durante o tempo que ele esteve com os seus seguidores. Exemplo número 1, exemplo da nossa igreja ali na cidade de Lake Forest, Califórnia, e os nossos campi, igreja de Saddleback. Durante a pandemia, através da atuação do Plano PIX, temos olhado para a Covid-19 com novos olhares. Trata-se de uma crise que se converteu em uma oportunidade para novas conquistas através da pregação das boas novas com iniciativas socioevangelísticas de dimensões jamais evidenciadas na história de 40 anos da nossa igreja. Enquanto muitos estão ainda focados em quando voltarão a ter culto no templo, porque infelizmente é a única coisa que sabem fazer, nossos olhares se voltaram para as novas estratégias de mobilizar a igreja toda para cumprir o grande mandamento e a grande comissão de Jesus fora das quatro paredes. Resultado, a igreja nunca fechou, apenas o templo. Pelo contrário, ela cresceu em números financeiramente, em voluntários, em membros, servindo a igreja, se fortaleceu e ampliou seus horizontes no alcance da pregação das boas novas de Jesus. Dos 542 ministérios distribuídos entre os 15 campi da igreja Saddleback, na Califórnia, fora ainda os 4 que existem no exterior, mas aqui dentro, 542 ministérios, dos quais 122 fazem parte do campus sede, aqui na cidade de Lake Forest. Desses 122 ministérios, 41 estão relacionados com oportunidades de anunciar as boas novas através do serviço à comunidade local, nacional e global, ou seja, o Plano PIX. Só que o Plano PIX, além de englobar essas atividades no contexto da comunidade por parte de cada crente, o Plano PIX também é um ministério em si. É uma estratégia de missões que afirma a missão de vida de cada crente conforme ensinado na classe 401 ou curso 4 de Igrejas com Propósitos. Todo crente em missão. Assim sendo, com um novo olhar para a nova conquista, a igreja de Saddleback tem pregado as boas novas, seguindo também a ordem de Jesus durante a multiplicação dos 5 pães e dos peixes. Você se lembra? Ele disse, deem a eles de comer. Ordenou que desse às multidões algo de comer. E assim, estamos dando de comer também, alimentando os carentes afetados pela pandemia, além de atendimento espiritual, treinamento sobre finanças, aconselhamento, mentoria profissional e outras iniciativas. Além, claro, de todas as nossas atividades online, que não se limitam apenas aos cultos e aos pequenos grupos, mas muitas outras iniciativas. Consequentemente, amados e amadas, desde o início da pandemia, em março deste ano de 2020, 400 eventos de distribuição de alimentos ao ar livre foram levados a cabo. 1,8 toneladas, ou seja, 1.800.000 toneladas de alimentos distribuídos em forma de cesta básica, 3 milhões de refeições, 326 mil pessoas foram alimentadas. 18.425 membros da igreja voluntários serviram em diferentes turnos e capacidades e atividades ministeriais à comunidade durante este tempo. Resultado, 11.381 decisões para Cristo e continua contando e crescendo. A igreja conquistou a façanha de se tornar o maior centro de distribuição gratuita de todo o município. E diversas igrejas do sul da Califórnia e de outras nações estão aprendendo o modelo evangelístico de distribuição de alimentos do Plano PIX. Isso também é anunciar as boas novas, é pregar as boas novas, é encarnar o Evangelho de Cristo através de tudo que ele ensinou, do amor legítimo e genuíno ao nosso próximo. Vamos a um segundo exemplo em outro continente, o exemplo da Índia.
Quando a pandemia chegou, a Índia entrou em isolamento total. Imediatamente, as rachaduras das fundações da sociedade começaram a aparecer, as fontes de renda desapareceram, os trabalhadores migrantes não tiveram outra alternativa senão voltar para suas aldeias. Os médicos e hospitais ficaram carentes de equipamentos básicos de proteção. A economia despencou, caiu em espiral. Os pastores rurais de aldeias se viram sem renda, sem nenhuma forma de se autossustentar, e as igrejas tiveram, as que puderam, ir online. A Covenant Life Church, Igreja do Pacto da Vida, a igreja treinadora no coração do Plano Peace, lá na Índia, sabia que tinha algo que fazer e começaram a orar os membros da igreja. Após estar em oração, Deus então enviou uma pessoa chamada Aditya, líder de uma organização cristã sem fins lucrativos local, oferecendo parceria com aquela igreja, a igreja Covenant Life Church. E depois então que a parceria foi formalizada, o que aconteceu? Criação de kits de fornecimento de alimentos para famílias residentes em favelas, aos grupos de famílias extremamente vulneráveis, às mulheres mesmo da noite e suas famílias no distrito da Luz Vermelha. No total, a igreja está cuidando de 110 famílias que perderam sua fonte de renda na pandemia. E tem mais. Fizeram uma parceria para fornecer 600 máscaras faciais a um hospital local que já não tinha mais, kits de assistência emergencial fornecidos a 66 famílias de trabalhadores diaristas e trabalhadores da construção civil foram providenciados dentro da Grande Noida, da área da Grande Noida, que ficaram desempregados devido ao isolamento. E também a igreja fez uma parceria com outro ministério para prover 110 famílias com suprimentos para um mês, juntamente com o treinamento de prevenção da Covid-19. Exemplo do Oriente Médio. No início da pandemia, o Plano Peace iniciou uma reunião semanal com os pastores de língua árabe no Oriente Médio, do norte da África e dos Estados Unidos. Os líderes discutiram como aproveitar a pandemia como oportunidade para crescer e alcançar as suas comunidades. Quando uma igreja, a Igreja da Esperança de Jordânia, levou seu treinamento online devido à Covid-19, o seu trabalho então multiplicou. O seu alcance desdobrou de 100 líderes para 3.500 líderes. Os líderes e membros da igreja em todo o mundo de língua árabe foram encorajados através daquele encontro de oração dos pastores na Páscoa, que foi realizado aqui pela igreja de Saddleback, através do nosso pastor Rick Warren, e foi transmitido pelas duas maiores estações de satélite cristãs de língua árabe, uma que transmite na América do Norte e outra que transmite para todo o mundo. E finalmente, o exemplo da África, inclusive a área subsaariana. A população da África já ultrapassou marca de 1.350 bilhões de pessoas nos 54 países do continente, incluindo aqueles 46 na região subsaariana, exceto, claro, Argélia, Djibouti, Egito, Líbia, Marrocos, Somália, Sudão e Tunísia. A iniciativa Toda a África do Plano Peace vem trabalhando desde 2004 para reunir igrejas locais de nações da África subsaariana através de denominações para trabalhar em rede com elas pessoalmente. As igrejas parceiras internacionais foram emparelhadas com 36 redes nacionais a fim de lançar um vídeo e uma visão para transmitir a saúde da igreja e fornecer treinamento nos modelos do Plano Peace e do Plano de Igrejas Saudáveis com Propósito. Membros comuns destas igrejas parceiras internacionais viajaram em viagens de treinamento de curto prazo para proporcionar esta educação com surpreendente sucesso. Resultado? 6.500 igrejas de mais de 500 denominações foram treinadas na África subsaariana. 58.500 membros de igrejas foram treinados na África subsaariana. 5.300 membros de igrejas foram mobilizados como instrutores de igrejas parceiras e internacionais. Antes da pandemia, mais de 26 mil membros da igreja de Saddleback, na Califórnia, fizeram pelo menos uma viagem missionária em torno do Plano Peace. Só 2.000 membros estiveram fazendo viagem de treinamento a curto prazo para Ruanda, mediante a parceria com igrejas locais daquele país.
Um desses treinamentos, em julho do ano passado, reuniu 2.000 participantes, dos quais 1.315 eram pastores representantes de todas as denominações, de todos os 30 distritos de Ruanda. Além disso, tiveram ainda a reunião com os demais líderes do setor privado e público, inclusive oficiais do governo, que receberam o treinamento por parte do pastor Rick Warren e também do presidente de Ruanda, Paul Kagame. Após 17 anos de parceria com aquela bem-sucedida, com aquela nação de Ruanda e 8 com o governo, a iniciativa de fechar os orfanatos ruandeses também tem funcionado. Em toda a nação, apenas 2 orfanatos faltam fechar as suas portas, porque focam em crianças com deficiência física que requerem cuidados extras na adoção familiar. Todos os demais órfãos foram adotados por alguma família e recebem apoio financeiro do Programa de Patrocínio de Órfãos Ruandeses. Com o advento da Covid-19, é claro, e as restrições de transporte e de locomoção, decidimos converter todo o nosso aprendizado, experiência e treinamento para o modelo digital, treinando missionários digitais durante 6 semanas, criando uma plataforma online para treinamento virtual, recursos e iniciativas de assistência emergencial e a curto e médio prazo, cursos e mentoria de igrejas nessa época tão desafiadora. Celebramos, por exemplo, a parceria com uma das igrejas do Plano Peace, lá em Bujumbura, Burundi. Mesmo em meio à crise da Covid-19, instabilidade do governo, crise econômica, enchentes, sentimentos de vazio e desesperança, Jesus está presente em Burundi, nesta cidade, Bujumbura, com mais de 1 milhão de habitantes. E a igreja Good Shepherd, o Bom Pastor, batizou, no meio da crise, dia 4 de julho, 500 novos crentes. Aleluia! Pessoas que aceitaram Jesus nas celebrações, encontros de pequenos grupos, participaram da classe de recém-convertidos e usaram então a piscina da maior universidade da cidade. E ainda mais de quebra, 14 pessoas renderam suas vidas a Jesus naquela festa de celebração do batismo nas águas. Eu poderia compartilhar muito mais convosco, mas temos chegado ao fim de nosso tempo e queremos respeitar assim tal. Agradecemos a Deus por esta tamanha oportunidade. E se você puder estar em uma das plenárias, eu lhe convido também para que esteja conosco, e se ainda não se decidiu. Além das 6 igrejas brasileiras que estão incluídas neste Plano Peace, lá na iniciativa da África, temos a própria Igreja Batista Campos Elíseos de Manaus, fazendo parte desta parceria, abraçando a causa de São Tomé e Príncipe. Eu encorajo, animo e desafio cada um dos que me ouvem a que juntos, na parceria pelo reino, empoderados pelo Espírito Santo, levantemos os nossos olhos para o campo e a seara que é grande, e oremos ao Mestre, ao Senhor da seara, para que envie outros trabalhadores e que o Evangelho de Deus seja proclamado e levado a todas as nações, conquistando pessoas para Jesus, de quem somos testemunhas, e cumprindo assim o grande mandamento e a grande comissão. Amém. Deus a todos abençoe.